Deixe-me ver aqui, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na prática. Muito bem. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui certinho agora, a galera que tá chegando aí, vamos ver como é que tá aqui a transmissão, se tá tudo certinho. Só um minutinho, galera, já vamos entrar aqui no conteúdo, tá? Só um minutinho, só um minutinho. Bom, acho que o áudio tá certinho aí, né? Estão ouvindo direitinho? Tá travando um pouquinho, já vou fechar aqui as abas do computador pra gente ficar com uma transmissão um pouco mais limpa aqui pra vocês, beleza? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Show de bola? Bom, acho que agora já dá pra gente seguir. Beleza? Tudo certo aí? Eu vou ter que dar uma revisada nesse computador, porque esse computador tá que nem, como se diz aquele ditado, que nem carro velho, né? Ele vai no tranco, começa no tranco, aí depois que pega no tranco, aí vai embora. Meu Deus. Deixa eu só guardar o feedback de vocês aqui, que tá meio travando ainda. Assim que parar de travar aqui, a gente já entra aqui no nosso conteúdo da nossa aula de número 2. Acho que agora já tá legal, né? Vocês estão me ouvindo bem aí já, gente? Me dá um feedback, por favor, pra gente iniciar aí. Como é que tá aí, gente? O João Gomes está aí na área. Show de bola, galera. Acho que agora tá legal, né? Acho que agora dá pra gente avançar, né? Vocês estão me ouvindo legal? A imagem está correndo bem aí? Posso dar início na aula aí? Quem pode dar um feedback aí nos comentários, por favor? Vou colocar o celular aqui, ó, para mim estar podendo ver os comentários de vocês. Isso, ó. Agora eu vejo aqui os comentários. Maravilha. Agora eu consigo ver aqui os comentários pelo celular. E aí, deixa o computador aqui livre para nossa aula, beleza? Show de bola, gente? Podemos começar então? Deixa eu aguardar aqui um comentário. Alguém consegue comentar aí pra gente, se tá legal? Olha aí, tá ok, né? Beleza, maravilha então. Show. Deixa eu tirar o volume aqui então. Galera, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Sejam então oficialmente, né, muito bem-vindos a essa nossa transmissão, essa nossa reunião, né, online aqui hoje. Porque é uma reunião. Eu quero bater um papo aqui, gente, com vocês, muito importante, né, de amigo, que um papo aqui
de violonista para violonista, né? De músico para músico, tá? Vou compartilhar com você aqui a tela do computador. Tem bastante anotações, conteúdo assim, ó, valioso mesmo para mostrar para vocês, tá? Então, se der uma travadinha aqui na tela, gente, não se preocupem não, tá? Que depois, vamos ver se a gente deixa o replay certinho liberado, mas só eu preciso mostrar para vocês, tá? Então, gente, aqui ó, nós estamos em uma série de aulas, aqui onde eu estou mostrando para você o segredo para evoluir um ano no violão em 30 dias, tá? Não se assuste aí com esse tema, pois eu já disse que esse conteúdo não é para quem está começando do zero no violão. Fala aí, Josemar, né? Josemaria Araújo, boa noite, sou de Ceará, Fortaleza, olha aí, ó. Fala aí, tudo bom? Tudo certo? Maravilha. Então, gente, esse conteúdo não é para quem está começando do zero. Então, eu não quero que você me interprete mal. É claro que uma pessoa que está começando do zero não tem como evoluir tão rápido assim. Mas esse conteúdo é para você que já toca violão, mas quer evoluir sua percepção musical. Na aula anterior, nas aulas anteriores, eu fiz uma pergunta. Você acha que é possível evoluir a percepção musical dentro de 30 dias? É possível ter um grau de evolução? A grande maioria respondeu que sim, é possível. E é óbvio, gente, é claro que é possível. Estudando da forma certa, né, tendo ali o passo a passo certo para você praticar, entendendo o que precisa ser feito, é totalmente possível, natural você evoluir na percepção musical, né? Nós estamos trabalhando esses 4 pilares, né? Eu mostrei aqui nas aulas anteriores que apenas dominando esses 4 pilares você é capaz de dominar a sua percepção musical. Beleza? Ó, primeiro pilar, gente, que você precisa dominar: captação de tons, tá? Sem pegar o tom da música não tem como dar sequência. Então, esse é um dos pilares que você precisa dominar para conseguir evoluir rapidamente sua percepção musical. Segundo pilar, desenhos mentais. Terceiro pilar, modelos de cadências. Quarto pilar, sensações harmônicas aplicadas, tá? Já falei nas aulas anteriores, vou falar de novo um pouquinho sobre cada um desses pilares. Na aula anterior, eu falei sobre 5 passos para você ativar o sexto sentido que existe dentro de você. Gente, presta muita atenção nisso daqui, olha, grava isso que eu vou te falar, tá? Tudo que você precisa para ativar o seu ouvido, abrir o seu ouvido musical, conseguir tocar violão com a liberdade que você quer, com a confiança que você quer. Para um pouquinho agora, se você puder, feche seus olhos, feche seus olhos, respira fundo e imagina agora você na situação perfeita, alcançando o seu objetivo no violão, tocando o violão da maneira que você sempre quis. Seja na igreja, seja em casa, seja como um hobby, para relaxar, seja para montar uma banda, enfim. Imagina o seu melhor momento, o seu auge no violão. E se eu te dissesse que tudo que você precisa para alcançar esse objetivo, você já tem dentro de você, você acreditaria em mim? Bom, eu não vou pedir para você confiar 100% em mim. Vou pedir para você testar, para você começar a pensar sobre isso. Pensa um pouco sobre isso. Na aula anterior eu falei sobre isso. Se você não assistiu a aula anterior, depois aqui na descrição aqui você vai poder assistir também. Mas eu falei sobre esses 5 passos para ativar o sexto sentido, tá? Primeiro, eu mostrei que sim, todo ser humano possui esse sexto sentido, que é a memória auditiva. Dei alguns exemplos práticos aqui também, tá? Falei sobre o que o grande desafio é saber usar esse poder para tocar violão de ouvido, para aplicar isso da forma certa, tá? Terceiro passo que eu falei aqui na aula anterior, mostrei como treinar o ouvido corretamente, tá? Acho que está um pouquinho pequeno para vocês aí. Falei sobre como treinar o ouvido corretamente para despertar esse sexto sentido. Olha só, falei sobre 3 tipos de exercícios. Você sabia que existe 3 tipos de exercícios para treinar a percepção musical? Existem os exercícios que eu chamo de exercícios práticos, os exercícios auditivos e os exercícios mentais, ao qual você nem precisa de violão para treinar. Falei um pouquinho sobre cada um deles na aula anterior. Fizemos um teste aqui, ó, juntos, né? Coloquei algumas sequências, alguns acordes, alguns graus aqui
toquei e a galera que estava ao vivo já estava conseguindo discernir qual era a passagem do grau que eu estava fazendo, qual era o grau que eu estava usando. A galera já estava conseguindo se desenvolver. Olha que bacana, viu só? E o quinto passo, eu falei, como você ter certeza que você está conseguindo evoluir, que você está educando o seu ouvido corretamente? Eu falei, tendo o meu acompanhamento individual para você dominar esses 4 pilares, esses 5 passos aí que eu passei para vocês e conseguir evoluir um ano em 30 dias, né? Então eu falei um pouco mais sobre essa questão de quem tem vontade de ter esse acompanhamento individual, né? A propósito, antes de eu dar início agora aqui, ó, na nossa aula de número 2, para vocês, a aula de número 2, eu vou falar sobre esse assunto, tensão e relaxamento, tá, gente? Mas calma que não é aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir por aí não, tá? Eu vou entrar numa parte bem mais profunda aqui com vocês. Mas antes de eu entrar aqui na prática, aqui com vocês, deixa eu ver o que a Eva comentou, aqui tá travando muito, não sei se é a minha internet que tá ruim. Será que tá travando aí, gente? Parece que tá travando, né? Deixa eu ver se vai melhorar aqui, pera lá. Vamos ver. Melhorou, gente? Dá um feedback aí pra mim, por gentileza. Vê se já tá rodando limpo aí agora. Quando eu começo a abrir um monte de coisa aí na tela do computador, aí dá uma travada. Eu tenho que revisar isso aí para não acontecer esses probleminhas aí ao vivo, né, gente? Melhorou aí agora, gente? Eu acho que agora melhorou, né? Acho que limpou um pouco mais, né? Mas então, gente, resumindo, tá? Acho que voltou sim, eu tô acompanhando aqui. Tá rodando limpo aqui agora. Então, antes de entrar aqui no conteúdo, na prática, vou pegar aqui o violão já com vocês. Tá? Propósito, hoje eu liguei até o violão na caixa para ficar um sonzinho mais bacana. Como é que ficou? Legal? Beleza, aqui tá ok, né? Gente, é o seguinte, só o recado que eu quero dar pra vocês, na verdade é um convite, tá? É um convite especial, não é pra todo mundo, tá? Já avisei na aula anterior, mas é o seguinte, nós estamos com vagas abertas para a minha turma de mentoria Expert em Percepção Musical. A mentoria Expert em Percepção Musical é uma mentoria que eu abro vagas, assim, de tempo em tempo, não tem uma data certa para abrir. Assim, quando a gente trabalha bastante ali com os alunos, aí a gente decide abrir novas vagas. A mentoria funciona assim, são 30 dias de acompanhamento individual intensivos, bastante intensivos, com 4 reuniões online semelhante como essa, mas é claro que de uma forma mais tete a tete, mais individual ali com os alunos, onde ele tem o período ali de desabafar, colocar para fora qual é a dificuldade que ele está tendo e ali a gente ajuda ali na hora aquele aluno, né? Então é assim que funciona. São 30 dias. Após esses 30 dias de mentoria ali individual, tá? O aluno ele vai ter um ano de suporte ali comigo pelo WhatsApp, de acompanhamento ainda, através do WhatsApp. Se precisar corrigir alguma música, algum desafio, alguma tarefa desse aluno, ele tem um ano ali para estar ainda em evolução na percepção musical junto comigo. O valor desse treinamento completo e inédito que a gente está fazendo, nunca abri um ano de acompanhamento, o valor para esse um ano de acompanhamento comigo individual é de R$1.000. Se você dividir esse valor, você vai ver que dá menos de R$100 por mês, gente. Então, assim, é um valor super acessível, é um valor, assim, bem barato. Porque se você for ver aí, aulas de violão hoje em dia, tá de 150 a 250 reais mensal, né? Então, eu fiz esse valor aí já para ficar
bem abaixo, tá? Então dá R$ 97,00 e alguns centavos por mês, para você ter o acompanhamento aí o ano inteiro comigo, evoluindo a sua percepção musical, tá certo? Só que é o seguinte, olha que bacana, gente, que oportunidade inédita, por isso que eu estou fazendo esse convite aí para vocês. Como nós estamos aí no mês de Black Friday, gente, no mês de Black Friday, eu vou ter que até abrir a tela de novo, vou mostrar para vocês. Mas é o seguinte, eu estou liberando uma promoção de 50% de desconto, gente, tá? Mas assim, são só para 10 alunos, tá? Para 10 alunos, mais do que isso eu não consigo aceitar. Então, para 10 alunos, estou liberando uma condição de 50% de desconto para você que quer ser acompanhado por mim individualmente por um ano, treinando a sua percepção musical. Imagina todas as atualizações que você precisar receber, todas as dúvidas que você tiver durante o ano, você vai ter a mim para tirar essas dúvidas, para te ajudar no que for preciso, no que for possível, né? Por apenas R$500, metade do preço, tá? E mais, para quem através dessa transmissão, através dessa série de aulas aqui, entrar em contato com a gente, se inscrever através dessa série, é o seguinte, nós temos ainda algumas condições especiais para liberar para você. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Por mais que você veja só a foto aí, dá uma olhada nisso. Vou mostrar aqui para você. Ó, o valor é esse, tá? Mentoria Expert Percepção Musical, R$1.000 dividido em 12 de R$ 97,93. Mas, para você que entrar agora nesse desconto, você além de receber os 50% de desconto de Black Friday, você ainda vai ganhar 3 outros cursos de bônus. O curso meu de reharmonização na prática, onde eu te ensino como reharmonizar no violão, tocar de uma forma mais sofisticada, custa R$ 297, você vai levar ele de graça. Você também vai ter acesso ao método Harpa Cristã MCG, que custa R$ 97, você vai ter acesso a ele de graça. O curso Destravando Seu Ritmo no Violão, de R$ 197, vai ter ele de brinde também, totalizando um valor de R$ 591 de bônus, gente, tá? Além de levar a mentoria, entrar para a mentoria pela metade do preço, você leva ainda R$ 591 de bônus, tá? Para fazer parte. Então, assim, realmente é uma oportunidade especial, não é verdade? Bom, agora que eu já fiz esse convite aí para vocês, tá? Para galera que entrou aí no começo, vou fazer agora aqui a parte do conteúdo de hoje, que é sobre tensão e relaxamento, tá bom? Por isso que eu coloquei o violão aqui, liguei na mesa de som aqui, para que fique um som bem bacana aí para vocês, tá certo? Bom, acho que deu para ver ele certinho, né? Quando eu mostrei a tela, tô acompanhando agora ali, tem um pequeno delay, mas acho que deu, beleza. Gente, vamos lá. O que vocês entendem quando eu falo sobre tensão e relaxamento? Já parou? Com certeza você já ouviu falar sobre isso, né? E a pergunta que não quer calar é: o que você entendeu disso? Você consegue identificar quando um acorde ele está causando uma tensão ou quando o acorde está causando o tal do relaxamento? Por muitos anos eu ouvi falar sobre isso, eu ouvi falar sobre tensão e relaxamento, mas ao mesmo tempo eu não sabia como entender isso na prática. Eu não entendia quando o acorde estava causando tensão, quando o acorde estava causando relaxamento, não entendia nada disso, né? Para mim, eu tocava um acorde, não sabia se ele estava... o que estava acontecendo com esse acorde, se a harmonia estava subindo, se a harmonia estava baixa, estava aguda, eu não entendia nada disso, né? E eu sei que provavelmente muitos de vocês também devem passar por essas mesmas situações, não é verdade? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: existem 3 perguntas que você precisa se fazer para você mesmo, para você começar a identificar essa questão de relaxamento, tensão, qual o próximo acorde eu posso usar dentro da música. Existem 3 perguntas, tá? Vamos lá? Vamos à primeira pergunta? Eu gostaria que conforme eu fosse falando aqui para vocês fossem comentando, tá? Por quê? Porque quando você vai comentando, você vai reforçando aquilo na sua mente. Então você digita ali, ó, seu cérebro ele vai gravando isso com mais facilidade.
e também me ajuda na didática aqui. Como esse computador aqui está meio fraco, não dá para ficar compartilhando aqui muito a tela, e aí você compartilhando nos comentários, você ajuda os colegas também e me ajuda também na didática para mim, e lembrando aqui e falando para vocês sobre cada um desses pontos. Então, primeira pergunta que você precisa fazer para descobrir o próximo acorde de uma música, para você saber se aquele acorde está causando uma tensão, um relaxamento, enfim, para você saber como tocar de ouvido. Primeira pergunta é: a harmonia da música, ela tá subindo ou tá descendo? Tá, gente? Lembrando, tá? Sempre assim, quando você vai pegar uma música de ouvido, a referência que você deve ter não é o seu violão. A referência que você deve ter não é o campo harmônico. Não é a sequência que você está acostumado a tocar. Não é o acorde, o tom que você já está habituado a tocar. Não, essa não é a sua referência. Quando você vai tirar músicas de ouvido, tocar de ouvido, a referência que você... Só um minutinho. A referência que você deve ter para tocar violão de ouvido é a harmonia da música, é o cantor, a cantora, a voz do cantor, a voz da cantora ou a banda que estiver tocando. Essa é a sua referência. É a partir disso que você vai tirar a música de ouvido. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai começar a cantar uma música e você vai tirar de ouvido, o que você tem que se perguntar? Bom, essa pessoa, ela está cantando, beleza. Mas essa melodia, essa harmonia que ela está cantando, está subindo ou está descendo? Eu sinto que está mais agudo ou está mais grave? Agudo é um sinal que está subindo, muitas vezes. E o grave é sinal que a harmonia está descendo, muitas vezes. Essa é a primeira pergunta. Vocês dão conta de anotar aí? Bota aí então. A segunda pergunta que você deve fazer é: a sonoridade dessa melodia, dessa voz, desse som que está sendo tocado, ele tem característica de um acorde maior ou de um acorde menor? Tem vezes, gente, que a pessoa que vai cantar, ela canta ali de uma forma mais suavizada, canta de uma forma mais tranquila, mais aguda. E isso, para quem estuda um pouquinho mais aí já com a gente sobre percepção, sabe que isso são características de um acorde menor. Os acordes menores, eles têm uma característica em comum, né? Veja bem, enquanto que os acordes maiores são formados pela tônica, terça e quinta, por exemplo, aqui, vamos lá, o belo exemplo de Dó, é formado por Dó, Si, ou melhor, Dó, Mi e Sol, né? Dó, a terça de Dó, que é Mi, e a quinta de Dó, que é Sol. Já o Dó menor, ele é formado pela tônica, Dó, ele é formado pelo Ré sustenido e pelo Sol. Tá? Montando o shape certinho aqui de Dó, olha a diferença que dá nessa sonoridade. Dó, Dó menor, ó, Dó maior, Dó menor. Então esse maior, menor. Então, enquanto que o acorde maior ele tem uma sonoridade mais alegre, mais forte, mais abrangente, mais aberta, o acorde menor ele tem uma sonoridade mais retraída, mais suave, mais melancólica, mais triste, tá? Percebe o tanto de referência que eu estou dando para vocês? Ok? A colega colocou: é o que eu preciso, é tocar sem olhar para as cifras. Olha, então isso aí, preste bastante atenção então nesses pontos que eu estou te passando, que isso vai te ajudar exatamente nesse sentido. Essa é a nossa maior missão aqui nessa internet, né? Essa é a nossa missão, ajudar músicos a
tocar sem precisar de cifras, a tocar de ouvido. É isso que nós já estamos fazendo aí há mais de 3 anos pela internet, né? Pela internet, beleza? Então, essas são 3 perguntas. A primeira é, vamos ver se vocês lembram, vocês não colocaram aí, né? A primeira é, qual... Olha, vocês não colocaram, eu já esqueci a ordem que eu fiz. Mas a primeira pergunta é o que está acontecendo com a melodia ou a harmonia dessa música? Ela está subindo ou está descendo? Mais agudo ou mais grave? Tá? Subindo ou descendo? Segunda pergunta, a harmonia, ela está com uma característica de um acorde maior ou de um acorde menor? Tá? Essa é a segunda pergunta que você precisa fazer. E a terceira é justamente o tema dessa aula. Essa harmonia, essa sonoridade, essa melodia, a voz desse cantor, dessa cantora, o som da banda, tá causando um relaxamento na música ou uma tensão? Você sabia que existem acordes específicos que causam, acordes causadores de tensão? Existem acordes próprios que são causadores de tensão, acordes que na sua formação, seja em tríades ou em tétrades, eles causam essa tensão. É justamente um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Enquanto que dentro de um contexto ali harmônico, existem outros acordes que causam um relaxamento, algo mais suave, algo mais tranquilo. E ainda existe um terceiro elemento aí, que a maioria não fala, né? E eu vou mostrar para vocês isso na prática. E é o que eu chamo de um acorde de movimento. Existe o acorde que causa relaxamento, existe o acorde que causa uma tensão e existe o acorde que causa um movimento, uma movimentação, um afastamento, uma movimentação. E eu vou falar sobre isso aqui para vocês, beleza? Ó, vamos lá. Eu separei ali algumas coisas no PDF, mas depois eu compartilho com vocês aqui abaixo, porque não vai dar pra gente mostrar aqui junto com a transmissão, beleza? Senão vai travar e vai bugar. Mas assim, primeira coisa que você precisa entender sobre funções, sobre essa questão de tensão e relaxamento, tá? Tudo isso está envolvido com o campo harmônico. Antes que você se assuste, talvez se você ainda não domina campo harmônico, tá? Muita gente aí tem dificuldade com campo harmônico porque quer dominar tudo de uma vez só, né? E eu ensino de uma forma diferente. Eu ensino que você primeiro domine a escala simples do campo harmônico e depois a escala completa. Guilherme, o que é isso, negócio de escala simples e escala completa? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Gente, a escala simples do campo harmônico, ela basicamente... Espera aí que tá travando de volta, né? Esperar voltar, só um minutinho. Só um minutinho. Agora eu vou ser bem rápido aqui nessa parte prática aqui com vocês, pra gente finalizar, né? A gente perdi muito tempo aí com essa live travando. Beleza, acho que agora já tá... Acho que agora já voltou ao normal, né? Beleza, vamos lá. Então, campo harmônico, tá, gente? Tensão e relaxamento. O que são a tensão e relaxamento? São sonoridades que determinados acordes, determinados graus transmitem dentro da harmonia de uma música. Beleza? Agora, o ponto é, quais são esses acordes que causam tensão e quais são esses acordes que causam relaxamento? Outro ponto importante, se eu fosse você eu ia anotando, ponto importante para você prestar atenção.
toda música ela está envolvida em um ciclo de tensão e relaxamento. As sequências de acordes, elas estão envolvidas nisso. Elas criam movimentações, a harmonia é isso, o movimento da música é isso. Você vê que existem vários estilos musicais. Alguns estilos causam uma alegria maior, outros estilos causam uma tristeza maior. E tudo isso, dentro dessa harmonia, está envolvido tensões e relaxamentos, movimentações, sonoridades diferentes dentro de cada grau, tá? E quando o músico, ele tem um ouvido treinado, ele consegue identificar essas movimentações, ele consegue saber o momento que a música está puxando para um lado mais melancólico, o momento que a música está puxando para um lado mais tenso, um lado mais alegre. O músico consegue perceber isso. E quando ele junta a teoria com a prática, pronto, ele vai saber como fazer. A teoria existe, você vai aprender quais são os acordes que causam tensão, que causam relaxamento, que causam essas certas movimentações. E na prática é você treinando, praticando, internalizando isso através do seu sexto sentido, através do seu ouvido musical, sua memória auditiva, você vai assimilando isso. E aí na prática você vai saber como utilizar, tá? Então o que você precisa entender é, toda música ela tem ciclos cadenciais. E esses ciclos são formados por tensão e relaxamento. Toda hora a música causa tensão, relaxa. Causa tensão, movimenta, relaxa. Relaxa, movimenta, causa tensão, relaxa. Movimenta, causa tensão, relaxa. Causa tensão, relaxa. A música está envolto disso. Você já vai entender isso na prática, tá? Ó, vamos lá. O campo harmônico, gente, maior, ele tem 7 acordes, correto? 3 acordes são maior, 3 acordes são menor e um acorde é meio diminuto. O primeiro acorde, vamos dar o exemplo no Dó, ele é maior. O segundo acorde, Ré menor. Terceiro acorde, Mi menor. Quarto acorde, Fá maior. Quinto acorde, Sol maior. Sexto acorde, Lá menor. Sétimo acorde, Si meio diminuto. Ou seja, o primeiro acorde, o quarto acorde e o quinto acorde são acordes maiores. O segundo, o terceiro e o sexto acorde são acordes menores. E o sétimo acorde do campo harmônico maior, ele é um acorde chamado de meio diminuto. Só que aqui tem um ponto interessante. Dentro do campo harmônico maior, os acordes principais, e é o que eu chamo de escala simples, eles são formados pelos acordes maiores, ou seja, o primeiro, o quarto e o quinto acorde. Ou também, se você preferir, eu sugiro que você opte por essa ideia, chame de graus, tá? Então, em vez de ser primeiro acorde, primeiro grau, quarto grau e o quinto grau do campo harmônico. Eles são acordes maiores. E, por incrível que pareça, eles são os principais acordes de toda a harmonia. Eles são os pilares da harmonia funcional. Dentro desses 3 acordes, você tem os 3 pilares que toda a harmonia precisa para causar relaxamento, movimento e tensão. E quais são eles, Guilherme? Vamos lá, grave isso. O primeiro grau, ele é chamado de função tônica. É a função que causa esse chamado relaxamento. E eu já vou dar alguns outros nomes também para essa sonoridade. O segundo acorde é o quarto grau, chamado de subdominante. E é o grau que eu chamo ele de, que eu falo que ele causa a movimento dentro da harmonia, movimentação. E o outro acorde é o acorde, ou melhor, o quinto grau, que é chamado de função dominante, que é o acorde que causa o que nós chamamos de tensão dentro da música, tá?
Existem algumas outras interpretações com relação a isso, e alguns músicos, professores, livres pensadores acreditam também de outra forma, ao qual o primeiro grau e o sexto grau fazem parte da mesma função, que é tônica. E também que o quinto grau e o terceiro grau fazem parte da mesma função, ou melhor, o quinto grau e o sétimo grau fazem parte da função dominante. E também uma outra linha de pensamento, qual o quarto grau e o segundo grau e o terceiro grau fazem parte de uma função subdominante, tá? Eu não que discordo dessa linha de pensamento, mas eu prefiro detalhar isso um pouco melhor, sabe por quê? Porque é o seguinte, primeiro grau e sexto grau não tem o mesmo som. Dentro de uma harmonia, eles não são idênticos. Então, se o aluno, se o músico, ele aprende que o primeiro grau e o sexto grau têm a mesma função, eles podem ser usados na mesma hora, ele pode ser substituído, pode ser usado os dois, tanto faz um como o outro. Não faz sentido? Não é assim o pensamento? Se é a mesma função, eu posso usar tanto um quanto o outro, mas eles têm papéis diferentes dentro da harmonia. Sendo assim, eu gosto de tratá-los como funções diferentes. Então, para cada acorde do campo harmônico, que são 7, para cada grau do campo harmônico, que são 7, eu trabalho uma função harmônica em cima deles. Não só eu, como grandes outros músicos também renomados trabalham dessa maneira. Então, para cada grau, existe uma função. O primeiro grau tem a função tônica, o segundo grau tem a função supertônica, terceiro grau, função mediante, o quarto grau tem a função subdominante, o quinto grau tem a função dominante, o sexto grau tem a função superdominante ou subdominante e o sétimo grau tem a função chamada de sensível, tá? E cada nome desse, não se preocupe com os nomes, tá? O nome não simboliza muita coisa não, só realmente para diferenciar um do outro. Mas o maior segredo por trás dessa teoria é a identificação das sonoridades, tá? Grava isso, gente. Se uma pessoa gravar isso aqui na vida e evoluir através dessa dica aqui, dominar as sonoridades, eu já estou satisfeito, né? Assim, parte da minha missão aqui na internet de ajudar vocês a tocar de ouvido já vai estar feita, né? Eu já vou ter ajudado alguém com esse conhecimento. Porque isso realmente, gente, é o que importa. Você aprender as sonoridades. Só que isso não é um processo da noite pro dia. Não é algo como você aprender a fazer um acorde novo. Para você fazer um acorde novo é a coisa mais fácil do mundo. É só falar, ó, põe o dedinho 1 aqui, põe o dedinho 2 aqui, o dedo 3 aqui, o dedo 4 aqui. E pronto, você vai sofrer um pouquinho no começo, mas treinando você vai chegar lá, né? Você vai rapidamente, em uma semana treinando você chega lá. Agora, percepção musical é diferente, é algo intuitivo, é algo que você precisa assimilar, você precisa gravar, armazenar, praticar, sabe? Repetir, que ele tem que virar um ritual na sua vida, você sincronizar aquelas sonoridades, memorizar aquelas sonoridades. Compreende a diferença? Por isso muita gente desanima, né? Primeiro, porque não tem uma meta bem definida. Por que você quer tocar de ouvido? Sei lá, acho legal. Agora aquele camarada, aquela mulher, aquele músico de verdade, que aquilo é o sonho dele, que ele quer servir na igreja para tocar violão, quer louvar a Deus com violão, quer formar uma banda, quer ajudar a igreja com violão, ou ele é apaixonado de verdade por violão e quer tocar de uma forma mais independente, aí é diferente. Aquele camarada, ele passa anos e anos, mas não desiste, né? Outros desistem porque não encontram a metodologia, não encontram um professor que ensina aquilo que ele realmente quer aprender, precisa aprender, e acaba desistindo. Outros
dá desculpa que não tem tempo para aprender. Outros, não tenho dinheiro para pagar um curso. Outros, o meu violão não presta. Enfim, existe aqueles que dão desculpa e aqueles que realmente faz acontecer, né? Inclusive, né, deixar aqui uma pancada para vocês, tem aquele ditado, né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa, né? Você vai ficar de qual lado? Qual time você vai fazer parte? Do time que arruma desculpa ou do time que dá um jeito, né? Então, estamos aí chegando no final de mais um ano. Ano de 2021. 2022 já tá aí. E aí? Você vai ser do time que dá desculpa ou você vai ser do time que dá um jeito? Então, gente, tô passando aqui os conceitos primordiais aqui para vocês, tá? Vamos lá, tá travando de novo. Ei, computador abençoado. Tem que comprar uma peça para esse computador, gente. Acho que uma placa de vídeo, né, já talvez melhora, né? Ou não sei como é que funciona, mas acho que a placa de vídeo melhora. Beleza? Então, vamos lá. Já passei bastante princípios aqui, conceitos. Agora, falei para vocês que as funções, existem 7 funções diferentes, mas eu vou tratar aqui das 3 principais, para você começar a entender. Então eu vou falar do primeiro grau, do quarto grau, do quinto grau, função tônica, subdominante e dominante. Na verdade eu preparei uma música que vai usar mais do que isso, tá? E eu vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, ok? A música é assim, ó. Tá no tom de dó, já tô confessando para vocês. Mas agora eu vou esconder aqui os acordes e eu vou pedir, né? Eu vou forçar aqui um pouquinho vocês a tentarem fazer em casa, beleza? Então a música é mais ou menos assim, ó. Cantar numa outra voz aqui, no mesmo tom. Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos. Outra parte, tá? Ó, agora é o seguinte, lembra que eu falei para vocês, preste atenção, toda harmonia ela é feita de ciclos cadenciais, sequências de acordes. Essas sequências geralmente elas seguem um padrão de relaxamento, aí causa uma tensão e volta para o relaxamento, ou às vezes do relaxamento, né, do primeiro acorde causa uma movimentação e depois causa uma preparação para depois resolver, né? Qual é a sequência de acordes que vocês acham que está sendo utilizado aqui nessa sequência, nessa música? Ó, vamos lá, passo a passo. Ó. Primeiro, lembra, gente, 3 perguntas que vocês têm que fazer para descobrir o próximo acorde. Tá subindo ou tá descendo? Você acha que o acorde é maior ou menor? Será que está causando relaxamento ou tensão ou movimentação? Então vamos lá, tom de dó. Pai nosso no céu, santo. Ó, aqui no santo já muda de acorde. Agora a pergunta é, o que está acontecendo aqui? Está subindo, está descendo, é menor, é maior, o som é melancólico, é suave. O que está acontecendo? Responde para você.
Com base no que estiver acontecendo, você usa o grau que vai cumprir aquela função. Eu já vou revelar aqui para vocês. Então, ó, Pai nosso dos céus, mudou. Santo é santo. Então, gente, aqui o que está acontecendo? Tomando ponto, eu chamo também o primeiro grau de ponto de partida, que é onde tudo começa. Aqui não está relaxando, aqui está começando, ponto de partida. Então, é onde tudo começa, ó, suave, tranquilo. Pai nosso no céu. Ó, olha a força aqui, ó. Santo. Então tá subindo um pouquinho mais aqui a harmonia. Tá movimentando mais. Santo é teu nome. Só que não resolveu. Santo é teu nome. Ó. Santo. Aumentou. Santo é teu nome. Só que esse nome não relaxou. Foi para outro lugar. Então, ou seja, são 3 acordes que acontecem aqui. O primeiro grau, o próximo que muda no Santo é teu nome. Nesse nome muda de novo. Então, precisa fazer essa leitura musical aqui agora. O que será que está acontecendo? Qual grau preenche cada ponto disso daqui? Gente, é esse quebra-cabeça que vocês precisam juntar. Vocês dominando esse quebra-cabeça, pronto, vocês vão tocar qualquer música de ouvido. E, gente, não é difícil vocês juntar isso. Não é difícil. Só precisa juntar teoria básica, que eu já falei, você já tem todos os pré-requisitos técnicos e práticos do violão, de fazer aqui na prática, vocês já têm, gente. Vocês já têm. Já sabe fazer pestana, já tem noção de ritmo, já sabe fazer os acordes, montar o campo harmônico. Você só precisa entender esse quebra-cabeça. Qual os acordes que preenchem essas funções? Qual a sonoridade dessas funções? Gente, é isso que vocês precisam, tá? É exatamente esse o passo a passo que eu faço com vocês dentro da mentoria Expert Percepção Musical. Por isso eu fiz questão de fazer esse convite para vocês. Porque, gente, quem passa por todos esses passos, quem passa por essa mentoria, são mais de 1 hora de reunião ali individual com o aluno, tirando dúvidas exatamente nesses pontos. Sonoridade, qual é a função que junta com esse grau preenche qual função. Vocês compreendem que é impossível vocês sair da mentoria do mesmo jeito? É exatamente esse o passo a passo que a gente segue na mentoria. É isso que vocês precisam fazer, gente, juntar esse quebra-cabeça, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Ó, agora presta atenção. O erro de muita gente é isso aqui também, tá? Ó, aqui acontece um grande erro de muita gente. Quando a pessoa já sabe qual é os acordes usados na música, ela simplesmente não faz nada com aquilo. Isso é um grande erro. Quando você sabe os acordes que uma música usa para tocar aquela música, você precisa estudar em cima daquilo. Você precisa repetir aquilo até o seu ouvido musical começar a assimilar aquelas informações. Então eu vou revelar aqui agora, tá? Ó. Eu fiz assim, ó. Pai nosso dos céus, ó. Santo é teu nome. Então, santo, eu fui pro Fá, que é o 4º grau do Dó. Santo é teu nome. Percebe que aqui eu forcei um pouquinho mais ainda? Nome, nome. Aí começa de novo. Teu reino. Lembra que eu falei? Relaxamento, movimentação, preparação. E sempre depois que prepara, ou na grande maioria das vezes depois que prepara, relaxa de volta. Então aqui no Sol, teu nome. Preparou para quê? Para começar de novo. Teu reino nos campos. Tarará.
perceba, gente. Agora o que você vai fazer com isso? Você vai repetir até o seu ouvido começar a entender isso que eu estou falando. Que a movimentação do Dó pro Fá tem essa sonoridade mais grave. Essa sonoridade que está subindo um pouco, mas não está preparando ainda, não causa uma tensão. Você percebe que do 1 para aqui, olha só. Pai nosso dos céus, santo. Ó, minha voz está aumentando um pouquinho, está ficando um pouquinho mais grave, um pouquinho mais baixa, ó. Santo é teu nome. Agora no nome já fica um pouco mais forte. Teu nome. Ó, a harmonia como um todo pede algo a mais. Não dá para parar aqui. Essa é a característica de um acorde que causa uma tensão. O que é essa tensão? É essa necessidade de resolver em algum lugar. Essa necessidade de pedir um próximo passo. Teu nome. Ó, se parar a música aqui, fica faltando algo. Sabe? E é isso aqui, ó. Então por isso que a maioria das músicas começa em uma tonalidade e termina no mesmo tom. Porque é o ponto de partida, é o ponto de relaxamento daquela harmonia, tá? É onde começa e é onde termina. Tá? Agora preste atenção aqui na próxima frase, pra gente ir finalizando, ó. Santo é teu nome. Aí tem aquela parte, ó. Na terra. O que vocês acham que acontece aqui? Eu acho que tá óbvio que tá aumentando, né? Ó. Na terra como és. Só que é o seguinte, muita gente talvez iria dizer que na terra tá aumentando, talvez estaria causando uma tensão. Será que isso aqui está causando uma tensão, relaxamento ou uma movimentação? O que vocês acham? Se você acha que está causando um relaxamento, digita o número 1. Se você acha que está causando uma movimentação, digita o número 4. Se você acha que está causando uma tensão, digita o número 5. Para mim saber aí o que você consegue perceber disso que nós estamos falando. Então, ó. Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és. Vou revelar já para vocês entendendo. Ó, aqui a gente vai pro 4º grau. Na terra como és. Ó, então o 4º grau, ele é esse acorde de movimentação. Ele é um acorde, grava isso, o 4º grau, ele serve tanto quando a música ela tá assim um pouco mais grave, a harmonia está indo para um lado mais grave, como também quando a harmonia está subindo bastante, quando dá o que eu chamo de um momento de impacto na música. Grava isso, tá? Quando a música ela dá aquele impacto assim maior, geralmente é o 4º grau que é usado. Então, na terra. Só que olha esse momento aqui agora. Como és. Esse és é algo suave, algo tranquilo, né? E aí, o que a gente pode usar aqui? Entra aqui agora um outro grau, não é nem o 1º, nem o 4º, nem o 5º. A gente pode usar 3 graus aqui. Ou o 6º grau, ou o 2º grau, ou o 3º grau. Porque são acordes menores. E os acordes menores que causam essa sensação de melancolia, essa sonoridade mais... sabe? Essa sonoridade mais assim... não tem uma explicação tão sólida, né, gente? Porque é som, né? Mas essa sonoridade mais melancólica, mais calminha, mais soprando assim, né? Ó. Na terra.
como és. Sexto grau. És. Tá meio fraco ainda, eu acho que é o segundo grau. Como és. Ó, você viu que causou uma sonoridade mais. No céu, deixa o céu descer. Tá, gente? Então, você veja que cada grau ele tem a sua função. Você vê, agora eu usei o segundo grau. Na terra como és. Por que o sexto grau? Como és no céu. Poderia até usar, né? Talvez você não perceberia que estava errado, né? Por quê? Porque o seu ouvido não está ainda tão educado, tão treinado a perceber essa sincronização entre a voz e o som, entre a referência e o acorde, o som em si, tá, gente? Então, por isso é chamado de ouvido relativo. Você pega um som de referência e faz um som relacionado àquele som, você sincroniza os dois, tá? Então, o sexto grau, ele é um acorde menor que é relativo do primeiro grau. Então, ele é um acorde que na sua nomenclatura ele é chamado de superdominante, porém ele é relativo do primeiro grau, não é tônica, é relativo do primeiro grau, ele tem uma sonoridade semelhante, tá? Ó, primeiro grau, sexto grau, tá? Então não é igual, é semelhante. Só que ele é um acorde menor, melancólico, mas mais fraco, mais suave. Enquanto que o segundo grau, ele é um acorde menor, só que ele causa uma melancolia mais forte. Ele causa assim uma sonoridade mais aguda, mais forte para preencher a harmonia. Então nesse momento aqui da música, é isso que precisava. Ó. Na terra como és no céu. Ó, aqui voltou. No céu, deixa o céu. Preparou? Céu descer. Resolveu, tá? Então, gente, grave isso, tá? O segredo para você realmente assim dominar o seu ouvido musical, eu falei vários pontos aqui, tá? Vamos lá, recapitulando os pontos que eu falei aqui com vocês. Existe vamos colocar aqui, 3 temperos, vamos colocar isso? Existe 3 temperos dentro da harmonia de uma música. Um deles se chama tensão, outro deles se chama relaxamento e outro se chama movimentação, ou movimento, tá? Ok? Quais são os acordes do campo harmônico, ou os graus do campo harmônico que compõem cada um desses temperos? Vamos lá. O tempero do relaxamento, ele é causado pelo primeiro grau. É o ponto de partida, onde tudo começa. Também, vamos lá, pode ser utilizado pelo sexto grau, que é um momento suave, um momento tranquilo. Então a gente pode, nesse momento de relaxamento, a gente pode usar um pouco ali o sexto grau, mas nunca você vai ver que a música ela não para ali no sexto grau. O sexto grau é também uma pequena passagem para um próximo alvo, para um próximo acorde. Então, só para você entender esses quebra-cabeças, tá? Quais são os acordes ou os graus que preenchem aí o temperinho do tensão, um acorde de tensão? É o quinto grau. O quinto grau, tá? O quinto grau, por exemplo, aqui no Dó, né? O quinto grau é aquele que sobe, preparando para descer. E tem o sétimo grau também, né, gente? Que ele é um acorde dominante também, ó. Tá, então o quinto e o sétimo grau são acordes que causam essa tensão dentro de uma harmonia. E também existe a movimentação, né? Qual é o acorde que causa essa movimentação? É o quarto grau,
quarto grau. E dentro dos acordes menores existe uma hierarquia, tá? Sexto grau, segundo grau e terceiro grau. Um é mais fraco do que o outro. O sexto grau é mais fraco que o segundo grau. O segundo grau é mais fraco que o terceiro grau, em questão de sonoridade. Então, por exemplo, no campo harmônico de Dó aqui, você viu que eu fiz na terra como és. Ó, nessa entonação que eu tô fazendo, como és, o segundo grau encaixou perfeito. Como és. O sexto grau ele é mais fraco. Olha como ficaria. Como és. Ó, tá pedindo algo a mais, tá muito grosso aqui, muito grave, ó. Como és. Tá pedindo algo a mais. Quando entra no segundo grau, ele encaixa perfeito, ó. Como és. E se eu fosse pro terceiro grau, você vai ver que vai ultrapassar essa parte aguda que a música pede, ó. Como és. Olha só. Como és. Paz. Entendeu? Então, sexto grau é mais suave, a melancolia é mais fraca. Segundo grau já é uma coisa mais repuxada, aquela sonoridade melancólica mais forte. E o terceiro grau é mais forte ainda, essa questão de um acorde menor, essa coisa mais melancólica, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Existem 3 temperinhos aí dentro da harmonia que você precisa treinar o seu ouvido. Segunda coisa que você precisa entender é as 3 perguntinhas que você deve fazer antes de pensar no próximo acorde. Quais são as perguntas? Essa harmonia está subindo ou está descendo? Essa harmonia está mais aguda ou está mais grave, né? Que é a mesma coisa da primeira pergunta. Segunda pergunta, essa música está com característica de um acorde maior ou de um acorde menor? Tá? E aí, com base nisso, você vai saber. Se você tiver com característica de acorde maior, você só tem 3 acordes maiores dentro do campo harmônico. Primeiro, quarto, quinto. Tá? Então você não vai ficar tentando um acorde nada a ver. Vai tentar dentro desses 3 acordes. Se o próximo acorde está com característica de um acorde menor, você também só tem 3 acordes para tentar. Segundo, terceiro e sexto. E aí você sabe também que o sexto é menor que o segundo é menor que o terceiro. Tá? E o sétimo grau é bem pouco utilizado. Tá? Esse aqui já é um pouco mais avançado. Beleza? Esse é o segundo ponto importante aí da nossa reunião. Terceiro ponto, gente, importante aqui da nossa reunião é a questão de você linkar os graus com a função correta, né? Então eu mostrei aqui as 3 funções principais, o primeiro, o quarto e o quinto grau. Então do primeiro para o quarto grau tem essa função mais grave. Então quando a música vai para o lado mais grave, maior, é o quarto grau que tem essa função. O quinto grau é o que tem essa função de preparação, né? De preparar para algo que vai vir, o relaxamento. E o primeiro grau é esse acorde que tem essa função de relaxamento, de pontos de partida, tipo assim, que voltou para casa, começou do zero, entende? Então você mesmo tem que ir criando essas referências mentais na sua mente, no seu ouvido musical, para você ir tentando assimilar. Então, quando eu venho do quarto grau para o quinto grau, o que acontece? Opa, subiu. Resolveu. Movimentou, preparou, resolveu. Foi longe. Preparou, resolveu. Preparou, resolveu. Preparou. Foi longe. Resolveu. Entendeu? Então, essas movimentações, tá? Então, o terceiro ponto, a música ela é feita de ciclos. Ciclos que tem um padrão de movimentação entre relaxou, preparou, relaxou. Relaxou, movimentou, preparou, movimentou, relaxou. Movimentou, preparou, relaxou. Preparou, relaxou. Preparou, movimentou, relaxou. Enfim, tem essas sonoridades, essas funções. Isso pode envolver tanto acordes maiores como acordes menores, tá, gente? Mas um ponto mais inicial aqui, estamos falando dos acordes maiores. Mas, na nossa aula de número 3, na nossa terceira reunião, eu vou aprofundar um pouco ainda mais com vocês nessa parte de funções harmônicas aplicadas na prática. Lembrando que esse é um dos pilares para você conseguir dominar
seu violão aí, seu ouvido musical, conseguir evoluir a sua percepção musical em 30 dias, mais do que muitos não conseguem evoluir em um ano, tá, gente? Eu só quero assim, será que fica um pouco mais claro? Quero saber desse feedback de vocês. Será que ficou um pouquinho mais claro para vocês esses bastidores de como é treinar o ouvido musical, como é evoluir a percepção musical para tocar de ouvido, tocar sem depender de cifras? O que vocês acharam aí dessa aula, tá? Comenta aqui embaixo para mim, vai ser muito importante eu saber o feedback de vocês, se vocês estão conseguindo entender esse tipo de linguagem que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E eu vou ficar muito feliz se você estiver conseguindo, né, aprender e desenvolver aí um pouquinho mais a percepção musical de vocês através dessas dicas, tá? Eu sei que para alguns pode ser algo ainda muito avançado, para outros pode ser algo mais tranquilo, mas enfim, esse foi o passo a passo mais explicado que eu pude dar aí. A gente já está um tempão falando, né? E comenta aí o que vocês acharam, tá? Então, ficou aí o resuminho aí dessa live para vocês. E lembrando, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer aprofundar em cada um desses passos, gente, aqui não dá para mim aprofundar tudo, é muito tempo que toma. Por isso que dentro da mentoria Expert Percepção Musical, a gente tem um tempo específico para isso. O tempo é todo nosso, o tempo não é problema, né? Porque a mentoria vai ser ali com a turma da mentoria, são apenas 10 mentorados, e ainda os horários nunca todos fazem no mesmo horário. Então você vai ter um tempo ali, ó, gigante para esclarecer todas as suas dúvidas. Guilherme, eu não estou entendendo o quarto grau. A gente vai explicar até você entender. Guilherme, mas não está encaixando. Nós vamos ir por esse lado, por aquele lado, vamos fazer um reboliço ali até você conseguir entender. E olha, eu te garanto, você vai conseguir entender. Se você reservar aí 1 horinha do seu dia aí, 40 minutos, meia hora para praticar, de verdade, prestando atenção, você vai conseguir evoluir, tá? Então, assim, se você quer fazer parte dessa mentoria, essa é uma oportunidade exclusiva, uma oportunidade inédita. Eu nunca abri um espaço tão grande de acompanhamento assim com um aluno por um valor tão baixo, gente, tá? Confesso para vocês que é um valor baixíssimo. A gente tem outros projetos, tem cursos online onde a gente não precisa estar ao vivo todos os dias com as pessoas, as aulas já estão todas gravadas, o aluno só acessa e entra no curso de 197, 297, né? A pessoa entra e acessa lá. E aqui o curso vai ficar, essa mentoria com acesso por 1 ano aí de mentoria individual, vai ficar por apenas R$ 97,00 e alguns centavos ali que eu mostrei para vocês, tá? Ou então R$ 500,00 ali à vista ou parcelado aí no cartão de crédito. E além disso ainda, né, gente, com mais R$ 591,00 em bônus para quem acessar aí através dessa aula daqui. Então o link está aqui abaixo para você acessar, para você fazer parte. Sim, se eu fosse você, eu não ficava de fora, porque realmente é um investimento que vai te levar para um próximo patamar como músico, seja da sua igreja, seja como tocar por hobby, enfim, vai te levar para um próximo nível na percepção musical. Não vamos te abandonar, vamos segurar na sua mão até você conseguir evoluir e alcançar o seu objetivo. Beleza, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa aula de hoje. Não vou poder abrir aqui mais os conteúdos aqui no computador porque está travando, mas eu espero que até a próxima aula a gente já tenha resolvido esse problema, beleza? Então eu vou encerrando por aqui. Daqui a pouco, a propósito, eu tenho a primeira reunião já com alguns mentorados. Então, se você quiser já fazer parte dessa primeira reunião, ainda dá tempo, é só você clicar abaixo no link aqui do vídeo, já garantir a sua vaga na mentoria Expert Percepção Musical. Nossa equipe já vai entrar com você, já faz o cadastro certinho, você já pode participar hoje ainda. Então eu tenho já uma sessão de mentoria agora às 20 horas e outra às 21 horas, tá? Na nossa mentoria de análise harmônica. É um outro programa que a gente tem também. Então, gente, assim, a oportunidade está aí para você aprender. Ali onde a gente tem um espaço, né, mais ilimitado para te ensinar, revelar tudo que você precisa saber para evoluir no violão. Beleza, gente? Então um abraço para vocês. Agradeço vocês que ficou comigo até agora aqui, enfrentou aí os perrengues da live. Tá bom? Espero que na próxima já esteja mais estabilizada essa situação, tá bom? Então um grande abraço para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma.